a esse Senhor, para cultuar a esse Senhor. Nosso espírito tem que ansiar estar na casa do Senhor, amém? Que você nessa manhã possa entender que o Senhor é teu pastor e que nada te faltará, amém? Você que está aqui nessa manhã, se você não entender nada do que for falado, se você não entender nada nos louvores, se você não entender nada dessa palavra, entenda que há um Senhor que está no céu e que tem olhado para você, amém? O Espírito Santo que habita em você tem te convencido do pecado, da justiça e do juízo, e por isso o Senhor tem olhado para você e tem olhado para a sua causa, amém? Nada te faltará. Hoje, primeiramente eu quero agradecer os irmãos que na semana passada oraram por mim. Domingo passado, semana passada eu não estava bem, mas para a honra e glória do Senhor, hoje estamos aqui, louvando e adorando o Senhor. Agradeço aos irmãos pelas orações, pelas ligações, pelas mensagens que foram enviadas. Eu sei que a igreja é do Senhor e a gente fica preocupado, né? Muitas vezes eu não estava aqui, o presbítero João, a Roberta também estava em congresso, o Dani estava fazendo o concurso, mas louvado seja Deus que a igreja estava cheia e mais do que isso, o Senhor os abençoou. E isso é motivo de muita alegria, amém? Porque a igreja, eu sempre falo para os irmãos, a igreja não é minha, a igreja não é dos presbíteros, não é dos líderes, a igreja é do Senhor, amém? Queria compartilhar uma passagem que está com os irmãos, que está na Bíblia, está lá em Josué, capítulo 6, uma passagem muito conhecida, mas o Senhor, Ele ministrou o meu coração nessa semana sobre essa passagem, Josué 6, quem achou, fica de pé em reverência à palavra, amém? Josué 6, Josué 6:1. Josué 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Palavra do Senhor em Josué 6, versículo 1, diz assim: Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus guerreiros. Vós rodeareis a cidade e todos os homens de guerra, contornando-a uma vez por dia, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que ao som prolongado da trombeta, quando ouvirdes este som, todo o povo dará um brado alto, então o muro da cidade cairá rente ao chão, e o povo avançará, cada um, para o lugar que estiver à tua frente. Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra, te agradecer, Senhor, porque tua palavra é fiel, te agradecer, Senhor, porque o mesmo Senhor que era ontem, hoje e ainda o será eternamente. Obrigado, Senhor, porque nós temos essa palavra para meditar, para aprender, para entender aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, obrigado, Senhor, porque nesta manhã o Senhor nos trouxe aqui. Senhor, que os corações sejam preparados, Senhor, para ouvir a sua palavra, para receber a tua semente,
Prepara, Senhor, a terra dos corações dos nossos irmãos, para que possam receber esta boa semente e essa boa semente multiplique na vida de cada um e que dê frutos e frutos que vão para a vida eterna. Senhor, perdoa os meus pecados. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Antes de começar a palavra, queria agradecer a presença do irmão Esmeraldo. Seja bem-vindo, viu? Primeira vez no nosso meio, que Deus te abençoe. Que você sinta a presença do seu Pai aqui, do Senhor, que resgatou a sua vida. Amém? Seja muito bem-vindo. Amados irmãos, a palavra aqui, Josué capítulo 6, uma palavra muito conhecida, uma palavra que, se a gente entrar na internet, tem 500 mil ministrações. Talvez eu já tenha ministrado ela algumas vezes, mas aí o Senhor falou muito ao meu coração sobre processo, sobre o processo que nós temos que passar para chegar na bênção que Ele tem. E essa passagem pequenininha aqui do livro de Josué já mostra um pouco daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Sabe, meus irmãos, a primeira coisa que eu queria enfatizar aqui nessa palavra, se os irmãos verem aqui, Jericó, ela era uma cidade fortificada, ela era uma cidade aqui, a palavra fala que tinha tantos israelitas ali, ela era fechada que ninguém entrava, ninguém saía. Então era uma cidade meio que imbatível, meio que não tinha como entrar nela, nem como sair. E era essa cidade aqui que o Senhor, aqui no capítulo 5, Ele fala para Josué: ó Josué, está vendo ali aquela cidade? Está vendo aquela cidade ali fortificada? Está vendo aquela cidade ali cheia de soldado? Cheio de pessoas que não deixam ninguém entrar e ninguém sair? Está vendo aquela cidade? Aquela ali é a cidade que eu preparei para você. Aleluia. Eu imagino que Josué, depois de 40 anos lá no deserto, até que enfim ele está de frente para a cidade, ele está de frente ali para Jericó. Mas talvez os olhos ali daquelas pessoas, talvez pelos olhos humanos, como a própria palavra fala, era impossível deles passarem por ela. Mais do que isso, eles terem aquela cidade para eles. Mas um pouquinho antes, meus amados, aqui daí o Senhor vai começar a falar para ele como que ele tinha que fazer. Mas eu queria chamar a atenção um pouquinho antes, no livro de Josué, algo que muitas vezes nós não prestamos muita atenção, porque a gente vem sempre aqui nesse capítulo 6, mas tem uma passagem aqui um pouquinho antes que fala assim: então Josué, perto de Jericó, no versículo 13, levantou os olhos, olhou, e diante dele estava em pé um homem, com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e perguntou-lhe: está a nosso favor ou a favor de nossos adversários? Então eles chegaram ali perto de Jericó. Eles já avistavam ali os muros de Jericó. Aí ele vê um homem com uma espada na mão. E ele fala: e aí? Você é um dos nossos ou você é contra nós? E ele lhe respondeu: nenhum dos dois. Venho agora como chefe do exército do Senhor.
Então, prostrando-se com o rosto em terra, em reverência, Josué lhe pergunta: que diz o meu senhor a seu servo? Então o chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: tira a sandália dos meus pés, porque o lugar onde estás é santo. E assim Josué fez. Estou entendendo nada, pastor. Estou entendendo nada, onde você quer chegar. Amados irmãos, aquele anjo era um anjo do Senhor. A pergunta que Josué faz para o anjo: você está a meu favor ou você está contra mim? E qual foi a resposta do anjo? De nenhum dos dois. Sabe o que isso significa? O Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. A mão do Senhor, Ele vai estar sobre você à medida que você agir na direção dEle, à medida que você for obediente àquilo que Ele tem para você. E o Senhor não está a favor de um, não está a favor do outro. Ele não está a meu favor e contra o Dani. Ele não está ao meu favor e contra o inimigo. Ele está a favor daquele que obedece a Ele, aleluia. O Senhor, Ele não tem lado, porque senão nós seríamos os preferidinhos, os legalzão, e aí a gente vive falando porque o mundo, e o mundo já está desgraçado. Mas um dia nós estávamos no mundo, e quando eu falo mundo, nós estávamos afundados no mundo, nós estávamos lá no pecado, nós estávamos num charco de lodo e de lama, e a palavra fala que o Senhor nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então o Senhor aqui, Ele não tem lado, mas o Senhor, Ele bate a porta, Ele bate no seu coração, e se você abrir, Ele vai entrar e ceiar contigo, amém? Aleluia! Então a resposta do Senhor depende da nossa atitude, sim, porque parece que nós pregamos uma graça irresistível, uma graça que agora eu aceitei Jesus, eu tudo posso, eu faço da maneira que vier, mas o Senhor aqui, está certo que é Velho Testamento, mas eu creio que vale para as nossas vidas no dia de hoje. O Senhor, Ele está preocupado como você age, como você vai reagir, Ele está preocupado com a sua obediência ao que Ele vai falar. Amém, meus amados? Porque senão eu estou tranquilo, é igual aquele lá, agora é só vitória, agora é só vitória. Eu ando com o Senhor, eu sou pastor, eu estou na casa do Senhor, então o Senhor está do meu lado. Aqui ele fala claramente para Josué: eu não estou, nem do lado nem do outro. Vai depender do você, meu filho. Que lado que você está? Como tem sido suas atitudes? Como você tem se comportado? E aqui ele se prostra em terra e fala para aquele anjo do Senhor. Aqui fala o chefe do exército do Senhor: o que você fala para mim? E ele fala: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que está é santo. E ali ele começa a falar com Josué. Aí ele fala: Josué, eu te dei essa terra como herança. Então o Senhor deu uma promessa para Josué: essa terra aqui será dada para você como herança. Eu vou te dar essa terra, eu te entrego essa terra na tua mão. Não só a terra, o rei e os servos. O que ele estava dizendo? Você vai ter a posse ali da terra e também vai governar. Você vai ter os servos junto com você. Mas só que você vai ter que agir conforme eu lhe falar. Quem aqui tem promessas do Senhor? Será que é só eu? Amém. Acho que todos nós temos promessas ao Senhor. E o Senhor te trouxe aqui hoje para que você entenda que Ele não tarda e nem falha. Tudo tem o tempo de Deus. Da promessa até a concretização da promessa há um tempo, há um processo, como eu comecei falando.
Amados irmãos, não é porque o Senhor falou hoje que amanhã vai se cumprir. Há algo que o Senhor quer trabalhar muitas vezes no nosso coração. Há uma maneira de fazer que não é da nossa maneira, mas é da maneira do Senhor, que nos aproxima ao cumprimento da promessa. Se Josué não tivesse ouvido a voz do Senhor, vocês acham que ele teria sucesso? Ele teria conquistado Jericó? Não. Mas aqui Josué, o Senhor fala para Josué: Josué, você pega aí todos os homens e uma vez por dia você vai rodear Jericó. Vocês vão rodear, vão lá com as trombetas, vão lá com a arca, mas vocês vão em silêncio rodear Jericó. Quantas vezes por dia? Uma vez por dia, por 6 dias. Sabe como que o exército demonstrava que eles estavam em bastante gente? Eles demonstravam que eles eram poderosos. Eles demonstravam que eles podiam vencer a batalha? Falando, gritando, dando aqueles gritos de guerra, falando: ó, estamos aqui, agora vocês vão ver. Era assim, o exército ia já gritando, fazendo barulho, para que o outro exército falasse: nossa, está vindo uma multidão aí, está vindo uns caras bravos aí, está vindo aí uns guerreiros fortes, estão vindo os caras, olha o barulho que eles estão fazendo. E Deus vai lá e fala assim: ó, Josué, vocês vão dar a volta e bem quietinho. Totalmente ao contrário do que eles faziam, totalmente contrário do que era o normal de se fazer. E acho que Josué ficou olhando ali, mas Josué foi obediente ao Senhor. Falou: como que eu vou fazer esses homens aqui dar essa volta em silêncio? E o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Eu não sei qual é o Jericó que tem se levantado na sua vida. Eu não sei o que tem te afrontado. Eu não sei qual é o tamanho do seu adversário, mas tem lutas que você vai ter que travar em silêncio. Você e Deus. E como diz uma amiga minha, eu e Deus somos maioria. Você e Deus é maioria. Tem vitórias que nós vamos ter de joelho no chão, no silêncio do nosso quarto. Não é falando para todo mundo, não é gritando para todo mundo ouvir, não é colocando no Facebook, não é colocando no Instagram, não é colocando no status do WhatsApp, é colocando aos pés do Senhor, porque aos pés do Senhor ali há vitória, aleluia, amém? É se prostrando aos pés do Senhor em silêncio, em sinal de obediência a Ele, falando: Senhor, eis-me aqui, o que quer que eu faça? Tem momentos, meus amados irmãos, que nós temos que lutar com as armas espirituais. Às vezes nós queremos lutar com o nosso conhecimento, nós queremos resolver com a força do nosso braço, nós queremos agir como todo mundo age, mas o Senhor, Ele quer que nós mudemos o nosso comportamento. Nós agíamos de uma forma, e agora o Senhor nos chama para agir de outra forma, porque a sabedoria de Deus, ela é mais sábia, muito mais sábia do que a sabedoria do mundo. Às vezes nós queremos gritar, nós queremos brigar, nós queremos lutar, e o Senhor está falando: calma, calma, eu sou contigo. Não vou falar igual o Pablo Marçal aqui, relaxa, não. Mas é o Senhor falando: calma, aquieta teu coração. A briga não é sua, a briga é do Senhor. Se você obedece ao Senhor, se você tem sua vida aos pés do Senhor, pode ter certeza que Ele é contigo, aleluia. Você não precisa gritar, esbravejar, lutar. A luta é do Senhor. Amém? E aí aqueles homens, eles vão, e Deus
Deus, né, fala para dar uma volta por dia. Eu fico imaginando, por que dar uma volta por dia, 6 dias? Vamos já dar 6 voltas no primeiro dia, e depois no último dia a gente dá as 7 voltas que o Senhor falou. Amados irmãos, se é assim que o Senhor ordenou, é assim que deve ser feito. Muitas vezes nós não entendemos o que o Senhor está ordenando para nós, mas só que nós não precisamos entender, a gente tem que apenas obedecer. Pastor, mas como que eu vou fazer o que Deus está pedindo? Melhor você fazer o que Ele está pedindo do que você ficar dando 40 anos volta no deserto. Amém? Esteja atento à voz do Senhor, obedeça a potente voz dEle, e você verá os milagres que vão acontecer. Então a primeira coisa aqui foi obediência. A segunda coisa foi entender que eles eram totalmente dependentes do Senhor. A dependência não estava enquanto eles lutavam, enquanto eles conheciam de guerra, enquanto eles eram bons de guerra. Não. A dependência estava no Senhor, que fez os céus e a terra. Muitas vezes nós temos um conhecimento absurdo de determinada coisa, mas se o Senhor não estiver do nosso lado, em vão é o nosso conhecimento. Às vezes nós conhecemos pessoas que não têm estudo nenhum, conhecimento nenhum, mas o Senhor, na vida dele, Ele faz grandes coisas. Amém? Então, meus amados, continuando, aí eles vão um dia de cada vez e dão a volta. Primeiro dia, segundo dia, e aí vai até o 6º dia. Esse povo, ele foi perseverante. O que aconteceu no primeiro dia? Nada. O que aconteceu no segundo dia? Nada. O que aconteceu no terceiro dia? Nada. No quarto, no quinto, no 6º, nada. O problema é que às vezes a gente entra num propósito, no primeiro dia a gente quer ver o milagre acontecer. No primeiro dia a gente quer ver o Senhor agindo ao nosso favor. Mas às vezes precisa passar o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o 4º dia, e você não vai ver nada, mas o Senhor, Ele está agindo. Tem momentos da sua vida que você não está vendo nada, mas o Senhor, Ele está agindo. Amém? Aleluia! Eu não estou vendo, parece que quanto mais eu busco o Senhor, mais difícil fica. Esse povo aqui, eles só andavam e não acontecia nada, parece que a coisa estava piorando. Eu fico imaginando quando chegou o 7º dia, eles, agora nós vamos dar 7 voltas aqui, vamos morrer, porque nós vamos gritar, os caras vão matar a gente. E às vezes nós estamos assim. Amados irmãos, tem batalhas no campo espiritual que nós não vamos ver, mas tenha certeza que o Senhor tem lutado por você. Amém? Mesmo que você não esteja vendo nada, é porque ainda não chegou no final do processo. Quando Jesus ele estava lá, sendo tentado no deserto, nenhum milagre aconteceu, ou aconteceu? Não aconteceu, ele estava lá, sendo tentado, era momento dele ser tentado para depois ele realizar os milagres. Quando Noé estava fazendo a arca, ele ficou lá fazendo a arca, não teve uma gota de chuva, ou teve? E a turma falava, esse homem é louco, o que esse homem está fazendo? Não tem uma gota de chuva, até o dia que choveu. Quando Daniel estava ali, na porta ali da cova dos leões, o leão estava lá quietinho? Não, o leão estava rugindo, o leão estava ali, querendo devorar ele. Na hora que ele foi jogado, o leão ficou quieto. Deus fechou a boca do leão. Meus amados irmãos, o milagre não vai acontecer antes. O milagre vai acontecer no tempo que Deus ordenou. Aleluia. Amém?
Você crê, meu amado? O milagre vai acontecer, não vai chover antes. O leão não vai ter a boca fechada antes. A fornalha estava quente até o momento que eles foram jogados, e a fornalha continuou quente. Mas quem garante você é o Senhor que está do teu lado, aleluia. É o Senhor que tem cuidado de você. Ele não vai fazer com que você não passe pelo processo, mas Ele vai estar contigo dentro do processo, e no final do processo você vai ver a mão dEle, aleluia. No final do processo você vai entender: foi Deus que me sustentou, foi Deus que esteve comigo em todo o tempo, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, não é um Deus que nos livra do processo, mas Ele te dá vitória no final do processo, aleluia. Amém? Ele não vai poupar, porque Ele não poupou nem o seu filho. Ele enviou o seu filho para morrer por nós. Ele não poupou nem o seu filho. E, amados irmãos, continuando aqui no versículo 5, e será que ao som prolongado da trombeta, quando ouvirdes este som, todo o povo dará um brado alto, então o muro da cidade cairá rente ao chão, e o povo avançará, cada um para o lugar que estiver à sua frente. Vamos lá para o versículo 20. E então o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E quando o povo ouviu o som da trombeta, deu um alto brado, e o muro caiu rente ao chão. E o povo avançou para a cidade, cada um para o lugar que estava à tua frente, e eles tomaram a cidade. Amados irmãos, quando você faz o que Deus te ordena, as muralhas cairão. Aleluia. Eles fizeram da forma como o Senhor ordenou, e no 7º dia deram 7 voltas, e eles bateram com martelo? Não. Eles foram lá com aqueles carros lá que derruba tudo? Não, até porque se a muralha caísse para frente, matavam todos eles. Deus é tão milagroso que a palavra fala assim, que o muro caiu rente ao chão. Alguns teólogos dizem que o muro ele afundou no momento que eles gritaram, porque se o muro caísse para frente, o muro era tão grande, matavam todos eles que estavam ali próximo ao muro. O muro ele afundou para que nenhum deles fosse alcançado, nenhum deles morresse. Amados irmãos, o mesmo Senhor que fez isso lá na época de Josué, na época de Jericó, é o mesmo Senhor que está aqui hoje. É o mesmo Senhor que tem visto o seu problema, tem visto o gigante que tem se levantado, tem visto os problemas que tem se erguido, mas é o mesmo Senhor que continua falando para você: meu filho, se você vier a mim, se você vier e me obedecer, se você me buscar de todo o teu coração, eu sou contigo. Aleluia. Esse Senhor, Ele tem prazer nos filhos que lhe obedecem. Esse Senhor tem olhado para mim nessa manhã e tem olhado para você, e Ele sabe o que você tem enfrentado, mas Ele tem falado: continua, me obedece, me segue. A palavra do Senhor fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia. Mas nós precisamos de verdade entregar. Nós precisamos de verdade confiar para que Ele possa fazer. Quando nós entregamos e puxamos de volta, nós não damos margem para que o Senhor faça. Esses dias, a palavra aqui não tem a ver sobre dízimo, mas agora eu
Me lembrei sobre esses dias eu estava vendo um pastor, e aí ele estava falando sobre dízimo, sobre oferta, e aí ele falou assim: olha, quando você confia ao Senhor, porque perguntaram para ele: dízimo é mandamento? Dízimo não é mandamento, dízimo é obrigatório, dízimo não é obrigatório, dízimo é da nova aliança, é da velha aliança. Ele falou assim: olha, quando nós entendemos que tudo vem do Senhor, nós não precisamos responder essa resposta. Eu não preciso dar essa resposta. Quando você entende que a sua dependência é do Senhor, se você vai ficar com 90%, se você vai ficar com 80%, se você vai ficar com 50%, ou se você não vai ficar com nada, é indiferente. O que importa é você entender que você não pode ter o controle da sua vida. Entrega o controle da sua vida ao Senhor. Ele falou: se você entender que com 90% você vai fazer mais do que você faria com 100%, porque não é você que administra, mas é o Senhor que administra, não importa se é mandamento, se não é mandamento, se é... Então é exatamente isso. Quando nós entendemos que tudo que nós temos vem do Senhor, a nossa vida se torna uma adoração ao Senhor. O Senhor, Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando nós entendemos que a nossa vida é uma adoração ao Senhor, nós vamos entender que tudo vem dEle e tudo é para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Entrega a tua vida ao Senhor. Não tenha dúvidas que o que Ele mandar você fazer, Ele vai no final te abençoar. Se você obedecer até o fim, Ele vai te abençoar. É como eu sempre falo do livro de Daniel, que ele chega lá no final do livro de Daniel, lá no último versículo de Daniel, ele fala assim: e tu, Daniel, vai até o fim. Eu fico imaginando para nós, fico imaginando para o irmão Esmeraldo, para o irmão João, para o Marcelo, para mim, pastor Adriano, Deus olhando para nós. Daniel, que foi jogado na cova dos leões, ele fala para Daniel: Daniel, e você vai até o fim. Fico imaginando nós. Acho que ele olha e fala assim: isso, o pastor estava ruim de gripe domingo passado, não teve no culto. Daniel foi jogado na cova dos leões e foi até o fim. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e que verdadeiramente a gente possa ir até o fim. A gente possa obedecer ao Senhor em tudo e a gente possa verdadeiramente ter uma vida de adoração ao Senhor. Como que nós adoramos ao Senhor? Seguindo os seus mandamentos, seguindo os seus princípios, sendo uma pessoa que quando olharem para nós, falam: ali está indo um servo do Senhor, ali está indo um cristão. Porque muitas vezes, meu amado, quando eu ainda não estava dentro da igreja, muitas vezes eu olhava para um ou para outro e falava assim: se aquilo é ser cristão, eu não quero. Então que nós possamos dar bons testemunhos, para que pessoas olhem para nós e elas tenham o desejo de estar na casa do Senhor. E isso nós só vamos ter se nós obedecermos ao Senhor em tudo que nós fizermos. Amém? Deus abençoe, fique de pé, nós vamos estar orando. Louvado seja Deus. Saiba que o Senhor vai estar do seu lado, se você estiver do lado dele, se você escolher obedecer à voz dele. Ainda que todos façam diferente, que você faça aquilo que o Senhor lhe ordenou. Amém? Senhor, meu Deus amado, como pastor e sacerdote, eu quero abençoar a sua igreja. Senhor, que nessa semana os irmãos possam, Senhor, obedecer a Ti e possam ver os bens do Senhor na terra dos viventes.
Que os irmãos possam experimentar esta bênção que nós trouxemos aqui de Josué, e que muralhas caiam no nome de Jesus. Que a depressão seja curada, que a área financeira, Senhor, seja, Senhor, restabelecida. Dá provisão aos seus filhos, que os casamentos, Senhor, sejam, Senhor, purificados, santificados, Senhor, e se necessário, restaurados pelo Senhor. Que o relacionamento, Senhor, entre pais e filhos, Senhor, seja também, Senhor, abençoado no nome de Jesus. Que os problemas profissionais no trabalho também caiam por terra no nome de Jesus. Dá estratégia aos seus filhos. Abençoa os teus filhos para que eles possam ouvir a tua voz e possam seguir conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu os abençoo no nome de Jesus, e que nessa semana vocês possam verdadeiramente ver muralhas caindo, problemas sendo derribados, para a honra, a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. E amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus.